Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Esdras Carvalho. Você está comigo neste podcast sobre Provérbios. Estamos estudando o livro da sabedoria do Antigo Testamento. Estamos pensando com a seguinte proposta, a seguinte direção. Provérbios só para quem quer viver bem. E hoje eu quero falar com você sobre o capítulo 3 de Provérbios e falar sobre as marcas da sabedoria. Porque é isso que nós vamos aprender neste capítulo. O capítulo 3 do livro de Provérbios. Esse capítulo vai nos mostrar 6 marcas da sabedoria. 6 características da sabedoria. Mas eu quero te explicar uma coisa bem clara agora, já no começo. Eu quero que você guarde isso com você ao longo de todo este podcast. No mesmo momento em que eu estou falando de marcas, eu também estou falando de meios. Eu vou explicar isso melhor para você. Nós vamos ver uma lista de 6 marcas, eu diria 6 selos, 6 características, 6 distintivos que denunciam que tal pessoa está agindo com sabedoria, se portando com sabedoria. Porém, da mesma maneira como eu estou apresentando 6 marcas, 6 características, essa marca e essa característica é também, ao mesmo tempo, um meio através do qual cada vez mais se adquire a sabedoria. Ou seja, enquanto eu estou reagindo às circunstâncias da vida e em minhas reações demonstro estas marcas estas que uma vez vistas pelas pessoas demonstram o meu agir sábio, eu também estou, ao mesmo tempo, desenvolvendo mais sabedoria por meio das próprias marcas. Então são marcas e meios de sabedoria, tá bom? Anote isso, porque eu vou falar sempre de marcas, mas você sabe que além de marcas, são também os meios. É também por intermédio disso que nós adquirimos cada vez mais sabedoria. Eu vou deixar como leitura de Provérbios 3 os versículos 5 e 6. Mas nós vamos passar por vários versículos. Diz assim o texto, Provérbios 3, versículos 5 e 6. Eu leio na Nova Almeida atualizada. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Versículo 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Pois bem, qual é a primeira marca, a primeira característica da sabedoria? Eu chamaria de a capacidade de identificar seus próprios ídolos. Identifique seus ídolos. Quando a gente lê o versículo 5, está escrito: confie no Senhor de todo o seu coração. Veja bem, não é apenas crer em Deus. Eu creio que Deus existe. Creio que Ele é o Criador de todas as coisas. Creio que Ele é eterno, soberano, santo. Ok. Agora, além de crer, nós confiamos mesmo em Deus? A palavra confiar é um verbo que é formado por 2 elementos. Com mais fiar. Confiar. O com é um prefixo de aproximação. É mais ou menos como no verbo vencer, eu coloco o mesmo prefixo, convencer. Então, vencer é quando eu venço um oponente. Convencer é quando eu venço junto com o meu irmão, junto com o meu amigo. Nós dois vencemos juntos. Confiar também é assim. Fiar tem a ver com dar fiança, dar fé, dar um atestado de garantia. E tem o com, quer dizer, eu fiado na promessa, no caráter e na fidelidade de Deus, confiando nele, eu, junto com Deus, sou capaz. Nós vamos chegar lá, confiar. Então,
em quem eu confio de verdade. Isso vai identificar a verdadeira fonte da minha esperança e o verdadeiro sustentáculo da minha fé. A pergunta é: onde sua fé se sustenta? Porque uma coisa é crer em Deus, outra coisa é confiar em Deus. É aquela pessoa que vê as coisas dando errado, as coisas parecem estão saindo do trilho mesmo, todo mundo vê, mas ele continua confiante. Ele continua esperançoso de que Deus tem tudo em seu absoluto controle. Ele não entra em desespero. Então, no meio dos vendavais da existência, dos temporais da vida, e preste bem atenção, se você é muito jovem ainda, você não passou por esses momentos ainda, mas vai passar. Há momentos na vida em que parece que tudo está dando errado. É uma ré atrás de outra. A gente parece que joga uma pedra para o céu e em vez dela ir para cima, ela cai contra nosso próprio rosto. Quer dizer, tudo dá errado, mas você continua confiando, acreditando plenamente que Deus está cuidando, zelando e que no momento certo Deus haverá de pronunciar-se sobre a causa, sobre a situação. Isso é confiar. Confiar é não esmorecer apesar das adversidades. E, mesmo que nunca mais nada volte a dar certo, o indivíduo continua dando a Deus louvor, honra e glória. E aí você diz assim, mas como aquela pessoa pode continuar crendo neste Deus que não faz nada por ele? Eis o problema das pessoas. Só se relacionam com Deus na medida em que recebem algo em troca. Mas quem confia em Deus de todo o seu coração, sem reservas, sem meio campo, é ele e Deus direto, não está em um negócio com Deus. Então, onde a sua fé se sustenta? Identifique seus ídolos, porque algumas pessoas confiam em Deus desde que tenham dinheiro na conta. Algumas pessoas confiam em Deus desde que não haja um diagnóstico médico dizendo que a sua saúde está indo pelo ralo. Não é isso que é confiar em Deus. Confiar em Deus é, apesar de que a saúde está indo embora, ele continua adorando a Deus. Apesar de que não há dinheiro e nem capacidade de adquirir o dinheiro para resolver um problema, para comprar algo, adquirir alguma coisa, falta o recurso, mas continua confiando em Deus. E há uma carga de emoção envolvida nisso. Então, quando o dinheiro é o meu ídolo, quando a saúde é o meu ídolo, quando a minha carreira é o meu ídolo, eu vou à igreja, eu levo minha Bíblia, eu canto louvores, só que nada pode dar errado na carreira. A minha saúde não pode definhar, o meu dinheiro não pode faltar. Quando eu confio em Deus, eu não estou torcendo para que a minha saúde vá embora e que meu dinheiro acabe, ou que a minha carreira quebre. Não, mas se as coisas acontecerem, eu não deixo de adorar a Deus. Em quem você confia? Essa é uma pergunta. Identifique seus ídolos. É a primeira característica de quem vive uma vida sábia. A segunda característica é obedeça a palavra de Deus. Veja, o texto diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Versículo 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Isto é, o que é reconheça o Senhor? Considere o que Deus tem para dizer em todos os seus caminhos. Leve em conta a palavra de Deus em todas as suas decisões, em todas as suas escolhas, em todas as diretrizes que você tiver que estabelecer para seguir. Leve em conta o que diz a palavra de Deus. Isso fica uma coisa muito teórica se nós não tivermos um exemplo prático. Pois bem, vamos imaginar um exemplo prático. Eu conheço, ou eu ouvi uma história, um testemunho, fui pregar numa igreja, uma congregação na cidade de Blumenau, e uma irmã estava testemunhando antes de eu pregar. Ela engravidou, e num dado momento da sua gravidez, os médicos constataram um problema. Eu não vou saber reproduzir a exatidão do diagnóstico médico, mas os médicos, a junta médica à época disse: você precisa tirar esse bebê ou provavelmente morrerão você e o bebê. Ela foi para casa, conversou com o esposo e disse: não, nós confiamos em Deus. Deus prometeu-nos um filho.
e nós não vamos tirar o bebê porque isso seria um aborto. E Deus reprova o aborto. Toda a família daquele casal foi contra eles. Todo mundo pressionou. A junta médica chamava. Os exames médicos eram claros. Mas eles, apesar de tudo, na hora de tomar uma decisão, eles levaram em conta a palavra de Deus. E naquele dia, eles estavam testemunhando com a criança no colo. Você já imaginou se eles tivessem dado ouvido somente para a ciência? Eu posso te dar um outro exemplo. No livro Icabod, escrito pelo pastor Rubem Amorese, ele conta que ali pelos anos 80, quando surgiu um movimento chamado a Nova Psicologia, e esses educadores baseados na Nova Psicologia diziam que crianças tinham que ser estimuladas e não censuradas, não se podia estabelecer limites, mas eles tinham que ser estimulados a explorar o seu mundo e a sua existência a partir de si mesmos. E esse pastor pensou, mas a Bíblia diz que a tolice está ligada ao coração da criança e que é a vara da disciplina que afasta a tolice do coração dos filhos. E ele ficou com a palavra. Criou seus filhos sob disciplina, com amor e respeito, dizendo não quando necessário, repreendendo, disciplinando, castigando, do jeito que a Bíblia ensina. Tantos anos se passaram, quase 30 anos, e um novo movimento dos psicólogos diziam: diga não a seus filhos, uma geração rebelde vai se levantando, nós temos que dar limites às crianças e aos adolescentes. E então Rubem Amorese, já com seus filhos casados e tendo seus próprios filhos, portanto Rubem Amorese já um avô, diz assim: e se eu tivesse dado ouvidos ao movimento da Nova Psicologia em detrimento da palavra de Deus? Então, considere o que Deus diz em todos os seus caminhos. Esta é a segunda marca característica de uma pessoa sábia. A terceira é: seja receptivo ao ensino. Versículos 7 e 8. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Isto será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Isto é, não se julgue sábio você mesmo. Ah, eu já sei, eu estou pronto para a vida, eu sei o que tenho que fazer, eu não tenho que pedir conselhos, eu não tenho que ouvir os mais velhos. Não, não seja sábio aos seus próprios olhos. Seja receptivo ao ensino. Uma criança pode nos ensinar, um adolescente pode nos ensinar, um ancião pode nos ensinar, o meu pastor me ensina, o meu líder me ensina, a minha esposa me ensina. Sabe, a vida é um grande espaço de aprendizado. Esteja sempre pronto para aprender. Esteja sempre aberto para o ensino. Nunca com um coração fechado a críticas e repelindo um outro ponto de vista, uma outra perspectiva. Ouça as coisas. Paulo dizia assim: examina tudo e retenha o que é bom. O que ele está querendo dizer com isso? Você sempre terá o dever de examinar as coisas e sempre terá tanto a capacidade quanto o direito de selecionar as coisas. Isto é, descarta o que de fato comprovadamente não vai te servir, mas aproveita tudo aquilo que é útil. E às vezes isso representa um confronto ao que eu já sabia, uma afronta a um conhecimento que eu já praticava. Então, quem é que é receptivo ao ensino? É aquele que ouve, pondera e quando chega à conclusão de que está certo o que acabou de aprender, abandona um hábito que vinha praticando até ali e passa a adotar um novo modo de vida, seguir uma nova prática em função do que acabou de aprender. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Mude a rota quando necessário. Aceite um conselho. Essa é a terceira marca da sabedoria. A quarta marca de quem vive em sabedoria, de quem demonstra ações sábias, é a fidelidade e a generosidade. Está nos versículos 9 e 10 e diz assim: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Honre ao Senhor com as primícias da tua renda. A quarta marca e meio para se obter sabedoria é o que eu gosto de chamar de compromisso pessoal com a fidelidade e disposição pessoal à generosidade. Fidelidade no que diz respeito a honrar a Deus com as primícias. Não como aquele homem que chamou o pároco ou o pastor da sua igreja
e disse: olha, pastor, eu tenho 2 vacas, elas estão prenhes, e um dos bezerros eu vou trazer para o Senhor, para Deus. As vacas criaram e morreu um bezerro. E aí aquele senhor chegou para o pastor e disse: ô pastor, que pena, morreu logo o bezerro de Deus, logo o bezerro do Senhor. Não seja assim, querido. Muitas vezes nós somos assim. Nós queremos dar para Deus o resto. Nós saímos pagando, comprando, gastando tudo. E missões? Se sobrar eu coopero. Expansão do reino? Se der eu ajudo. Investir no reino de Deus? Se der eu faço. Não faça isso. Não façamos assim. Separe as primícias da tua renda, sabe? O meu pai me contou sempre uma história, quando ele morou no Rio Grande do Sul. Ele foi visitar um casal, esse casal tinha uma loja. E um dia eles chamaram e disseram: pois é, pastor Ezequiel, nós vamos ter que fechar essa loja, não tem jeito, está muito difícil, a gente sempre fecha no vermelho. E aí meu pai perguntou assim: como é que está a vida de vocês com relação aos dízimos? Eles disseram: pois é, pastor, é outra coisa, a gente não consegue ser fiel no dízimo, porque a gente vai fechar a conta no final do mês, o caixa, paga luz, paga água, paga aluguel, paga fornecedor, paga funcionário e tal, não sobra. Aí meu pai disse: mas quem disse que dízimo é sobra? Dízimos são as primícias, e você honra a Deus com as primícias. Experimente fazer o seguinte: esse mês, quando vocês forem fechar o caixa, antes de tudo anota lá, dízimo, faturou X, separa o 10%. Depois, luz, água, aluguel, telefone, funcionário, fornecedor, faz assim. E eu orou por eles e foi embora. Quando chegou na hora de fechar o caixa, eles foram fechar e o marido já pegou o livro, já escreveu lá, aluguel. E a mulher disse: não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o que o pastor ensinou pra gente. Olha a pessoa receptiva ao ensino, não sabe aos próprios olhos, né? Vamos fazer o que o pastor ensinou? E o marido falou: não tem sentido, mulher, matemática é matemática, números são números. Não, daqui, deixa eu fazer. Ela pegou o caderno, riscou o que ele fez e colocou: número 1, dízimo, faturamento X, separou 10%. Número 2, aluguel, luz, água, telefone, foi colocando. No final, fechou no azul. Ela ligou para o meu pai e disse: pastor, o senhor sabe que deu certo? Em meses, esta é a primeira vez que a gente fechou no azul e nós separamos primeiro o dízimo. E eu vou levar no culto amanhã à noite o dízimo conforme eu anotei aqui no caderno. Então, querido, honre ao Senhor com as primícias da sua renda. Primeiro você separa o dízimo da casa de Deus. Primeiro você separa uma oferta generosa para o Senhor, para repartir, para compartilhar. Depois você planeja a sua vida. Então, com o dízimo você honra com as primícias, com a oferta você é generoso, com as duas coisas juntas você está sendo generosíssimo e assim você está demonstrando a 4ª característica da sabedoria. Pois bem, vem agora a 5ª característica da sabedoria. Aprenda com a adversidade. É também esta uma marca da sabedoria. Versículos 11 e 12. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Você percebe? O conselho aqui é este: não rejeite a disciplina. Se você lê Hebreus capítulo 12, por exemplo, você descobre que Deus disciplina sim os seus filhos, corrige. O problema é que muitas vezes a pessoa que não tem sabedoria na sua vida, ela endurece o seu coração contra Deus. Eu vou ler para você Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 4, que diz assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor. Nem desanime quando você é repreendido por ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Você notou bem as palavras? Não desprezar a correção que vem do Senhor, ou seja, o Senhor Deus corrige, e correção sempre dói. Depois diz: nem desanime quando você é repreendido por ele, ou seja, ele repreende, e repreensão sempre dói. Depois diz: porque o Senhor corrige a quem ama, ou seja, Deus corrige, e se ele corrige, a correção é uma prova de amor. Preste atenção nisso.
E por último diz, e castiga todo filho a quem aceita, ou seja, Deus inflige castigo quando é necessário para nos santificar, nos aperfeiçoar. O versículo 7 diz, é para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos, ninguém escapa, todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Então, um discípulo sábio no seu caminho com Deus não rejeita a disciplina. Quando as adversidades vêm sobre ele, em vez de ele se endurecer contra Deus, ele se humilha, quebranta o seu coração, faz como dizia o profeta, põe a sua boca no pó e diz, Senhor, que tu queres me ensinar com isso? O que eu preciso aprender neste momento? Senhor, está doendo, mas eu quero ser aperfeiçoado por ti. Eu não vou murmurar, eu não vou endurecer meu coração. Curvado diante da tua soberania, eu quero aprender o que tu tens para mim. Então aprenda com a adversidade. Quem aprende com a adversidade tem em si o quinto selo, a quinta marca da sabedoria. Mas daí, antes de eu te falar sobre a sexta marca, eu quero te apresentar o que aqui em Provérbios nos aparece com letras garrafais. E nesses versículos nós vamos aprender sobre quem é que não sofre. Se o sofrimento é para todos, e parece que o texto dá a ideia de que é possível viver sem sofrimento se for sábio, a menos que a gente entenda corretamente. Veja bem, do versículo 21 em diante, está escrito assim, ó, meu filho, que estas coisas não se afastem dos seus olhos, guarde a verdadeira sabedoria e o discernimento, porque serão vida para a sua alma e enfeite para o seu pescoço. Então você andará seguro no seu caminho. Quem não quer isso, né? E o seu pé não tropeçará, quer dizer, tu não vai errar mais. Quando se deitar, você não terá medo. Sim, você se deitará e o seu sono será tranquilo. Não temerá o pavor repentino, nem a desgraça dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a sua segurança e ele não deixará que os seus pés sejam presos. Isto é, você não vai sofrer mais. É possível viver uma vida sem sofrimento? Não. Então por que o texto diz que se eu demonstrar as 5 marcas até aqui aprendidas, eu não vou viver com sofrimento? É que existem pelo menos 2 tipos de sofrimento na vida. Há um tipo de sofrimento que nós nada fazemos para sofrê-los. Nós não temos culpa dele. Por exemplo, uma chuva torrencial que alaga uma cidade e eu perdi meus móveis. Eu não tinha como controlar isso. Outro exemplo, uma enfermidade que se abateu sobre o meu corpo e que o diagnóstico é terrível. Eu não tenho como controlar isso. Eu conheci um amigo, eu conheci uma pessoa no bairro onde eu me criei, da minha infância, onde meus pais moram até hoje, e ele estava na calçada, perto do muro, ou seja, mais longe da rua, do asfalto, do que perto, mais encostado no muro do que próximo do meio-fio, andando de bicicleta, e ao seu lado, entre ele e os muros das casas, a sua filhinha. Ele está andando por ali, vem um motorista bêbado, desgovernado, avança sobre o meio-fio e pega esse nosso amigo de costas com seu carro, machucando a sua filha, mas matando no lugar mesmo aquele homem. Ele nada fez por aquilo. Que culpa ele tem de um bêbado irresponsável, desgovernado, invadir a calçada, o lugar do passeio do pedestre? Esse tipo de sofrimento são as fatalidades que podem se abater sobre qualquer ser humano. Nós nada podemos fazer para evitar esses sofrimentos. Mas há um outro grupo de sofrimentos, que são os sofrimentos que eu chamo para cima de mim. Estes não tirarão meu sono, estes não me farão tropeçar, porque eu sou um homem sábio, porque eu estou seguindo os conselhos da sabedoria. Por exemplo, eu não assinei de fiador para ninguém, então eu não vou dormir preocupado. Outro exemplo, eu não fiz dívidas além da minha capacidade de pagamento, então eu não vou dormir preocupado. Outro exemplo, eu não esguelei, não argolei meu orçamento, então eu tenho sempre uma sobrinha, uma reservinha que consigo guardar para momentos de emergência, eu não vou dormir preocupado. Enfim, enquanto eu ajo com sabedoria, os problemas que eu mesmo poderia criar e puxar para mim, estes não farão parte da minha agenda. E é nesse sentido que os provérbios nos ensinam que nós
andaremos seguros em nosso caminho, não tropeçaremos. Quando nos deitarmos, não teremos medo. Nos deitaremos e teremos sono tranquilo, porque não fizemos coisas que vão incorrer em problemas causados por nós mesmos, para nós mesmos, contra nós mesmos. E por último, a sexta marca, a sexta característica da sabedoria. Pratique a justiça e faça o bem. Versículos 27 e 28 diz: não deixe de fazer o bem aos que dele precisam, estando em sua mão o poder fazê-lo. Não diga ao seu próximo: vai e volte mais tarde. Amanhã eu terei algo para dar. Se você tem isso em suas mãos, agora. Fazer o bem às pessoas. Repartir. Tudo que Deus nos deu, Ele não nos deu para acumular. Ele nos dá para repartir. Então, se está no meu alcance fazer o bem para alguém e eu não faço, isso é pecado. Se eu posso fazer o bem hoje e eu mando a pessoa embora e mando ela voltar semana que vem, isso é pecado. Praticar a justiça e fazer o bem é, estando no meu alcance, eu estendo a minha mão na hora e abençoo o meu irmão necessitado, o meu vizinho carente, aquela pessoa sofrida. Eu me mobilizo com outros para fazer o bem por uma comunidade, por um grupo de pessoas, por amigos, por pessoas conhecidas ou mesmo por pessoas que eu não conheço. E não é só isso, eu crio ocasiões para a prática do bem. Quando você conhecer pessoas sábias, ela vai demonstrar estas 6 marcas nas suas ações e esta marca será muito evidente, muito sensível. Ele sempre faz o bem para as pessoas. Ele pratica o bem, ele cultiva o bem, ele espalha o bem, ele pratica atos de justiça. Ele não se conforma com ele tendo demais e o seu irmão passando fome. Não faz parte do cristianismo esse tipo de coisa. Torcer para que tal pessoa morra mesmo porque só faz o mal. Não. Ele estende a mão. Ele faz o bem, ele pratica o bem, ele ama as pessoas, ele ama o seu próximo como a si mesmo. Estas são, portanto, as 6 marcas características de uma pessoa sábia. Ele identifica seus ídolos, obedece à palavra de Deus, é receptivo ao ensino, é fiel e generoso, aprende com as adversidades da vida e pratica a justiça fazendo o bem. Que Deus te abençoe. Que Ele aplique esses ensinamentos ao teu coração e que nós possamos viver com sabedoria para a glória de Deus. Um abraço forte, até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe. Até lá.